Bom dia. Hoje, dia de vlog. E eu pedi pra vocês no vlog passado, se você não assistiu, eu vou colocar também aqui nos cards. Não foi nem no passado, foi no outro, mas enfim. Eu pedi pra vocês colocarem, né, o que vocês gostariam que eu registrasse num vlog. Que momento do meu dia, que parte do meu dia, que ação do meu dia. Ficou bem misturado, não teve nenhum voto assim que foi super escolhido. Então eu resolvi mostrar só um pedacinho da minha manhã, que é bem simples, e eu quero abrir um parênteses, gente. As nossas rotinas pessoais, elas mudam de acordo com a situação que a gente está vivendo. E quando a gente tem grandes mudanças, isso afeta diretamente os nossos hábitos, as nossas rotinas. Por exemplo, quando você sai de férias para a casa de um parente, você não tá vivendo a sua rotina, você tá vivendo a rotina do seu parente. Se você vai morar lá por um tempo, no começo você ainda fica vivendo a rotina do seu parente para depois você se adaptar e criar a sua própria rotina. Quando você tá acostumado a trabalhar de um jeito, mas você muda de departamento ou muda de chefe, você tem que adaptar a sua rotina para aquela realidade. Você fica um pouquinho assim tentando pescar, né? Como vocês sabem, eu cheguei aqui em Porto Alegre, morei com a minha irmã. Quando eu vim pra cá, eu perdi completamente minha rotina do navio. E aí eu fui morar sozinha. Demorei um tempo também pra ajustar e ter a minha própria rotina. E agora de volta também demorei bastante pra ter minha nova rotina, tá? Então eu faço o que eu garanto. Eu coloquei na minha rotina matinal o que eu garanto fazer, aquilo que realmente eu preciso fazer. Para começar bem o dia. Então eu tomo meu café e depois eu tenho minha devocional e eu faço meu alongamento, tá? Eu ainda não posso fazer atividade física porque eu ainda tô na crise do ciático, então eu não posso fazer, mas os alongamentos são obrigatórios. Então eu vou mostrar para vocês esse misto da rotina matinal com foco na minha devocional, como que eu faço, porque também foi uma outra coisa que vocês pediram, tá? Eu sei que vocês gostam de ter assim manual de instrução, dica milagrosa, mas gente, momento devocional é tão pessoal, sabe? É tão pessoal. Tem tantos vídeos no YouTube que ensinam como você lê a Bíblia e tal, mas é muito pessoal. Não espere alguém te dar uma dica milagrosa para você começar a fazer. Faça do jeito que você dá e depois com o tempo você vai encontrando o seu jeito. Então, vou tomar café, que é tapioca com creme de ricota e um cappuccino da máquina de café, tá bom? Bom dia. Sim, gente, como vocês viram, eu tomo café todos os dias com a Grace. Tá escuro, não tá? Deixa eu clarear isso, pronto. Eu tomo café todos os dias com a Grace. Ela tá fazendo vídeo todos os dias, então também ela tá na minha rotina matinal. Aí agora eu passo pra minha devocional. Quando eu tô fazendo minha devocional normal, o que eu faço? Eu tenho alguns livros que são pra devocional, então eu só acompanho a leitura do livro da devocional, joga no Google e busca o seu. E aí eu só sigo o livro da devocional, ou eu também tenho no aplicativo da Bíblia que eu tenho, que você pode baixar, que acho que é Bíblia Offline, eles têm também devocional. A coisa mais fácil é você encontrar material para fazer devocional.
Mas nessa semana eu tô fazendo 7 manhãs com Deus, não é nada que eu vi, eu criei mesmo. Eu falei, eu quero dedicar essas 7 manhãs de forma diferente com Deus. Então eu oro normal. É sempre importante a gente orar antes de ler a Bíblia, né? Pra pedir pra Deus nos ajudar a ver aquilo que a gente não tá vendo, entender a mensagem, né? Enfim, fortalecer o nosso espírito. E aí, depois que eu oro, eu leio a passagem e aí eu faço minha anotação no caderno. Como que eu estou escolhendo os textos dessa semana? Eu estou escolhendo livros curtinhos que eu consigo terminar na mesma manhã, pelo tema. Então, se você jogar no Google, tema central dos livros da Bíblia, você vai encontrar Gênesis fala sobre isso, Êxodo fala sobre aquilo, e assim por diante. Daí você escolhe aquele livro que você consegue ler naquele... Não é você, né? Você não precisa fazer isso. Aí eu vejo o tema aqui e falo assim, eu acho que esse tema é interessante. Tô com vontade de ler sobre isso. Aí eu vou lá, vejo se o livro é curtinho, que dá para eu terminar de ler nessa manhã, e escolho, sem outro critério, sem misticismo, sem esperar uma inspiração, um sinal dos céus, anjo cantando, nada. Só isso, tá bom? Então, hoje é o quarta manhã. No dia 13, que foi quando eu comecei, nessa segunda, eu li o livro de Abacuque. No dia 14, eu li o livro de Ageu, tudo no Antigo Testamento. E no dia 15, eu li o livro de Malaquias. Foram surpresas muito boas, eu amei ter lido esses livros. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, então agora eu vou passar para o Novo Testamento, o que é legal, já que durante essa semana, né, eu vou ler Antigo e Novo Testamento. Daí hoje eu escolhi o livro de Filipenses, que é uma carta que Paulo escreveu para essa cidade, né, para os cristãos que estavam naquela cidade. E olha só tem 4 capítulos, gente, olha, 1, 2, 3, 4 páginas, super curtinho, então dá para eu ler. E o que é legal de você ler o livro do começo ao fim de uma vez? Você entende a mensagem geral, você fica com aquilo fresco na cabeça, você começa e termina o raciocínio. Então é como se você tivesse um panorama. Quando você lê o capítulo picado, um capítulo por dia, um versículo por dia, você perde a visão do todo. E lembra que esse livro é um livro inteiro. E ele tem uma mensagem central. A não ser que você estude mesmo, e aí sim você vai capítulo a capítulo, trecho por trecho, porque você tá com outros livros para consultar, enfim, aí tudo bem. Mas para entender a mensagem geral do texto, por conta própria, é legal você começar e terminar o livro no mesmo dia. Mas quando eu leio livros maiores, eu nem sempre termino no mesmo dia, e tá tudo bem. O importante é, cada trecho da Bíblia tem mensagem. E aí você só tem que pedir a Deus para mostrar no seu coração qual que é essa mensagem. Aí depois que eu termino de ler, eu faço a minha anotação, que é o meu aprendizado com o texto que eu li. Você vê que é bem curtinho, ó. Essa é a anotação de um dia, essa é a anotação de outro dia, essa é a anotação do outro dia, bem curtinho. Só aquilo que me chamou a atenção no que eu li e o aprendizado que eu tive. Aí é isso, gente. Depois que eu leio, fica assim, tudo anotado, tudo riscado, com as minhas observações, tá vendo? E é isso, acabou aqui.
E eu sempre coloco aqui do ladinho o tema que eu vi, o tema central, que eu não tô falando que são os que os teólogos viram, são os que eu vi, tá? Assim como, por exemplo, deixa eu tampar coisa aqui, ó, Malaquias, eu escrevi aqui, tá vendo? E assim por diante. E são aqueles que me chamaram a atenção por algum motivo, sem muito segredo, tá? Mensagem pessoal. E é interessante, quero ler para vocês esse trechinho aqui. Esse trechinho aqui. No primeiro vídeo de domingo aqui do canal que eu falo os meus versículos favoritos, eu falei sobre ansiedade, né? Então, eu li Mateus 6 para vocês. Olha esse aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer aqui? Ó, não fica ansioso, não. Tudo que você quiser, tudo que você precisar falar, você tem que tornar isso plenamente conhecido diante de Deus. Ou seja, não é para esconder, não. Desabafa para Deus, desabafa, fala tudo o que você está sentindo, tudo o que você precisa, desabafa. Quando você fizer isso, e também ó, com ações de graças, né? Também agradeça o que você já tem. Quando você faz isso, ó, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ou seja, uma paz que ninguém consegue explicar, vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Então, ó, bye bye ansiedade. O que ele está falando? Fala com Deus, minha querida. Fala com Deus, agradece a Ele, pede a Ele, fala, não tenha segredos com Ele, que a paz de Deus vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Aí no segundo domingo eu falei sobre pensamentos ruins, não foi? Olha isso aqui. Eu também gosto muito desse versículo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, às vezes tem pensamentos ruins na nossa cabeça e a gente fica alimentando aquilo. Ou alguém fala alguma coisa, a gente fica pensando naquilo e a gente não sabe se é verdade. Então, quando vier algum pensamento na sua cabeça, você tem que passar esse filtro aqui, ó. Tudo que é verdadeiro. É verdade isso que você tá pensando? É honesto isso que você tá pensando? É justo? É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Se não tem nenhum desses, para de pensar nisso, porque não é para pensar nisso não. É só para pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é virtude, no que é louvor. Aí sim você pode pensar. Tá pensando no marido da amiga, no namorado da amiga? Pode parar. Ah, mas ele tá me dando atenção. Ele tá me dando atenção? Está, então é verdadeiro. Agora, tudo que é honesto eu ficar pensando no namorado da amiga? No marido da amiga? Não, não é honesto, então eu vou parar de pensar. Ok. Ah, tão falando fofoca de alguém pra mim, eu tô sabendo de uma fofoca. É verdade o que estão falando sobre a fulana? Não. Então já parei aqui. Parei de pensar sobre isso. Então esse é um bom filtro para você saber os tipos de pensamento que você pode abrigar na sua mente. E aí eu queria só fazer uma observação com esse aqui, porque eu sempre gosto de falar quando eu tenho oportunidade. Vocês devem conhecer esse versículo que ele é bem famoso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí tem um monte de gente usando esse versículo como se fosse mantra, como se fosse superpoder. Ó, eu vou ficar repetindo isso porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que esquece, por isso que é legal você ler tudo. Esquece que antes disso Paulo fala: já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não é que você tem superpoderes, querida. Paulo, ele passou por todas as coisas, então ele sabe que ele pode todas as coisas. Na escassez ele passou e ele estava com Deus. Ele teve fome, ele passou fome
ele estava com Deus. Ele passou por todas as dificuldades, por isso que ele diz que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Porque a suficiência dele está em Deus, não está na circunstância. Ele sabe que ele tem Deus na vida, por ele ter Deus, ele pode passar por fome, por dificuldades, por problemas, porque ele tá preso, né? Enquanto ele escreve essa carta, ele tá preso. Então ele sabe que ele pode passar todas essas coisas porque o Senhor é quem fortalece ele, ok? E aí eu procuro no YouTube um vídeo curto que fale sobre esse livro, para que, se tem mais informações, eu consiga saber, e também para ver se faz sentido o que eu entendi do texto, né? Então tem vários vídeos, tem vídeos animados, tem vídeos que são pregação de pastor, tudo depende. Eu vou no aleatório ali, coloco o nome do livro na busca e vejo o que aparece. Só um pouquinho para vocês verem. Carta de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental, e essa história é contada no capítulo 16 de Atos. Vou pausar aqui. Ele é todo assim, tá vendo? Então ele é bem didático, ele explica todos os detalhes de todo o livro, todos os livros da Bíblia. Então, salvem aí, Bible Project Português. Aí vocês podem conhecer os livros da Bíblia na visão panorâmica e entender melhor cada um deles. O objetivo dessa manhã é passar esse tempo com Deus, é desfrutar da presença dele, ouvir o que ele tem para falar para mim, e é isso. Eu sempre oro de joelhos, porque é importante quando a gente ora de joelhos, a gente se lembra de quem a gente se coloca no nosso lugar, né? Eu fico muito preocupada com o andar da carruagem que a gente vê as pessoas querendo ser muito grandes, querendo serem maiores do que Deus, e eu acredito que muita gente não acredita em Deus ou não quer acreditar em Deus, não quer um relacionamento com Deus porque elas querem ser seu próprio Deus. Elas querem reger a própria vida, elas querem ser dona do próprio nariz. E esquece que é tão bom quando você tá junto com Deus que você tem uma força que não é sua. Você tem uma companhia que é constante e presente, que não vai embora quando você erra, que não vai embora por qualquer motivo, sabe? As pessoas têm dificuldade em se humilhar, em serem humildes de coração. Então eu oro de joelhos para eu me lembrar que ele tá acima e eu sou serva dele. E também porque com a minha situação atual, né, com o ciático atacando, a posição que eu fico de joelhos dá um relaxamento nas minhas costas e aí me ajuda a aguentar um pouquinho a dor. Eu vou colocar só alguns flashzinhos, alguns trechozinhos, porque o meu objetivo é ficar à vontade e não ficar posando para vocês, tá bom? Então eu já dei aqui o resumo.